Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. Este recolhimento do mês de abril tem como tema de fundo a amizade com Cristo. Então, nós vamos considerar dois temas nesse recolhimento. Em primeiro lugar, a própria amizade com Jesus Cristo e, em segundo lugar, o nosso amor à Eucaristia, que é Cristo presente nesse sacramento. Então, vamos começar falando da amizade com Cristo, da amizade com Deus. Na Santa Ceia, Jesus, em determinado momento, se dirige aos apóstolos e lhes diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos. Jesus, desde o momento que começou a viver com os apóstolos, estabeleceu laços de família com eles. Vivia como uma família. Algumas vezes se mostrava como pai, chamando-os de filhinhos também, apesar de que deixaria mais o seu pai, Deus Pai, se relacionar assim com cada um de nós. E Jesus foi mostrando ao longo da sua pregação que Deus é nosso Pai, e isso ficou muito claro quando nos ensinou o Pai Nosso. E já na última ceia, nas suas últimas palavras antes de morrer, nos disse que nos chama de amigos. Deixou assim ainda mais claro como temos que nos dirigir a Ele. Alguns pais são só pais e mantêm uma certa distância com os seus filhos. Mas Deus não é assim. Ele quer que sejamos filhos íntimos, amigos, extremamente próximos. Em primeiro lugar, pois Ele é assim conosco, um pai amigo, ou se olhamos para Jesus, um irmão nosso, um irmão amigo. E se Ele é assim conosco, o que Ele espera de nós é que também sejamos filhos amigos, que tenhamos uma grande intimidade com Ele, uma grande amizade com Ele. Isso nos faz pensar em como é a nossa relação com Deus. Deus nos chama de amigos, como acabamos de recordar. Será que nós chamamos Deus de amigo? Se digo que sou amigo, essa amizade se manifesta nas minhas orações, por exemplo. Quando eu entro na igreja, quando eu rezo um Pai Nosso, quando assisto a Santa Missa, eu tenho uma relação de amizade com Deus, uma relação próxima, íntima. Todos nós corremos o risco de despersonalizar a nossa relação com Deus, porque não sentimos a sua presença. É muito difícil que isso aconteça com uma pessoa que está fisicamente na nossa frente e nós ouvimos a sua voz, vemos o seu sorriso, a sua simpatia. Muito fácil se conectar com uma pessoa que nós vemos fisicamente, mas Deus não o vemos dessa forma. Então, nossas orações
podem se tornar meras repetições de fórmulas, orações anônimas. Todos nós corremos o risco também de nos dirigir a Deus com certa distância ou formalismo, pois afinal de contas Deus é o Criador e eu sou uma mera criatura. Essa oração anônima e esta distância ou formalismo é tudo o contrário que Deus quer, pois são caminhos que não conduzem ao amor. E é justamente o amor que Deus mais quer. Quer que nós vivamos com Ele e quer viver conosco. Jamais vamos ter amor por alguém com meras repetições de palavras, tratando essa pessoa com exagerada deferência, de um modo formal, protocolar. Vamos entender melhor como Deus vem a nós. Vamos olhar da parte de Deus. Qual que é a relação que Ele espera que nós tenhamos com Ele? Eu queria me servir de uns trechos do livro da Gabriele Bossi, que se chama Ele e Eu, pois este é um livro onde Jesus quis, através dele, ensinar-nos a ter intimidade com Ele. É um livro cujo desejo de Deus é justamente esse, a nossa intimidade. Então vejam, por exemplo, o que Jesus disse a Gabriele Bossi em algumas ocasiões. Então ela conta que ela estava um dia no campo, e enquanto plantavam gerânios na varanda e punha guirlandas entre os arcos, Jesus se dirigiu a ela e disse: "Quantas coisas belas faremos juntos?" Então aqui Jesus mostra que quer estar junto de nós. Deus poderia ser um Deus distante das criaturas, pois afinal de contas somos infinitamente menos do que Ele. Mas não, Deus nos criou justamente para viver uma vida de amor conosco. Quer estar junto, juntinho de nós. E não só estar junto, mas fazer muitas coisas belas conosco, como disse a Gabriele Bossi. Em outra ocasião, Jesus se dirigiu a Gabriele e lhe disse assim: "Agradece-me, consola-me, adora-me, conta-me as tuas coisas, como eu te conto com tanta frequência as minhas. Sê pequena, pois quanto mais o fores, mais te habitará o amor de teu grande amigo. Queres que vivamos juntos? Pergunto-te porque preciso que me des a tua permissão. Vê como vos respeito e como espero os vossos convites. Assim é o amor de teu Deus." Então nós vemos aqui como Jesus mostra que espera que sejamos amigos dele, dirigindo-nos a ele para agradecer as coisas. Agradece-me, conta-me as tuas coisas. Ele espera que nós agradeçamos as coisas que vão nos acontecendo no nosso dia a dia, que nós contemos as nossas coisas para ele, que nós peçamos tudo aquilo que nós necessitamos. Mas isso seria só do nosso lado. Ele quer também que cuidemos dele, justamente porque é uma amizade. A amizade tem os dois lados, um cuida do outro. Então ele diz assim: consola-me, adora-me. Então ele espera que nós o consolemos, que nós o adoramos, né? Durante a nossa conversa com ele, durante o dia. Quer que sejamos pequeninos, continua Jesus dizendo, sê pequena,
pois quanto mais o fores, mais te habitará o amor de teu grande amigo. E é verdade, para as crianças, conversar com Jesus é a coisa mais natural do mundo, pois elas são muito imaginativas e assim que ficam sabendo que Jesus existe, ele passa a ser um ser real para elas. E as crianças também são muito simples, não tem nada de aparência, de preocupação com a imagem, e assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, com essa simplicidade das crianças, contando tudo o que se passa no nosso coração. Em outra ocasião, Jesus disse a Gabriele: nós dois juntos podemos tudo. Então, mais uma vez, Jesus mostra que vale a pena estar do seu lado, fazer tudo com Ele. Nós dois juntos podemos tudo. Isso é maravilhoso, né? Poder contar com a ajuda de Deus para tudo. E vamos superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Né? Podemos tudo, né? Porque estamos com Ele. Em outra ocasião, Jesus disse a Gabriele: dá-me, pois, o desejo de estar sempre comigo. Desmantela o teu lar interior, tirando todos os pensamentos da terra para permanecer comigo. Eu quisera que viver em mim se convertesse num hábito arraigado. Então Jesus nos convida ao seu amor, dá-me o desejo de estar sempre comigo. Interessante isso, né? Deus mendigando o nosso amor. Na verdade, Deus não precisa do nosso amor, Deus é perfeito em si, mas ele mendiga o nosso amor porque ele sabe que quando nós o amamos, nós nos preenchemos totalmente, porque nós fomos feitos para isso, para o seu amor. Dá-me o desejo de estar sempre comigo. E Deus sabe que é tudo para nós, né? E que nós precisamos da sua companhia, do seu amor. E nos mostra um caminho concreto aqui: desmantela o teu lar interior. O que quer dizer isso? Que, que essa alma fechada, presa às ninharias dessa terra, uma alma que está assim, precisa desmantelar o seu apego às coisas da terra. Jesus não pede que deixemos a terra, mas que nos desprendamos da terra. E na verdade é que nós estamos muito presos a essas coisas que nós vemos com os nossos olhos, o que nós tocamos, a esse mundo, as necessidades imediatas. Ficamos tão presos a isso que não conseguimos estar com Deus. E por isso Deus nos diz, Jesus nos diz, desmantela o teu lar interior. Desprende-te de tudo isso. Lógico que nós temos que nos ocupar dessas coisas, temos que procurar ter o sustento para a nossa vida, trabalhar, mas isso não é o mais importante. E quer estar, e diz também que esse estar com Ele se torne um hábito. Se torne um hábito. No fundo, Deus gostaria que nós estivéssemos conversando com Ele numa relação de amor, de amizade, o dia inteiro. Que tenhamos desejos de fechar os olhos e de falar com Ele. Uma pessoa que vai crescendo no amor por Deus, no amor a Jesus, na amizade com Jesus, vai sentindo vontade de fechar os olhos para conversar com Jesus. Que chega uma hora que estejamos conversando com Ele o tempo todo. Que já não vivamos mais para nós. Que eu já não fique a sós conversando comigo mesmo. Como São Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. São Paulo não começou dizendo isso, é que o amor por Jesus foi crescendo, 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 até que se tornou assim. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E depois dizia, considero tudo como escória com tal de ganhar a Cristo, com tal
de estar com Cristo. Em outra ocasião, Jesus disse a Gabriele: vive em minha companhia. Sou o amigo que não abandona jamais. Abandonei-te alguma vez? Então aqui Jesus mostra que só Ele nunca nos abandonará. Que ninguém tem o amor que Ele tem por nós, que Ele é o Deus fiel, que Ele é a nossa companhia segura, né? Que nós nunca deixaremos, Ele nunca deixará de estar conosco, nunca deixaremos de ter a sua companhia, a sua presença. Isso é maravilhoso ter essa certeza. Também em outra ocasião dizia assim, na verdade agora é a Gabriele que se dirige para Jesus e diz assim: eu pensava em todas as suas graças que Deus me deu até agora, e eu lhe disse: Senhor, como me cumulas de tantos bens, tantas graças, o que eu posso fazer para agradecer-te? E Jesus lhe respondeu: faz-me companhia, com mais assiduidade. Não podes imaginar o que é para mim que me tratem como amigo íntimo. É algo tão raro. Eu desfruto do afeto como homem que sou. E assim como tu, gosto que os meus amigos descansem em minha companhia. Eu, como tu, gosto de ser desejado e que me façam depositário dos segredos. Assim, pois, busca-me e não me deixes ir. Dá-me uma companhia fiel e alegre. Que palavras tão bonitas, que palavras tão bonitas. Podemos fazer tanta oração com essas palavras. E aqui Jesus diz uma grande verdade também, que é algo raro que me tratem como amigo íntimo. Que pena que Jesus diga isso. São poucas pessoas que têm essa proximidade com o nosso Senhor. É algo raro que as pessoas tenham uma vida escondida com Deus, como dizia São Paulo. Minha vida, a vida nossa é essa vida escondida com Cristo em Deus, dizia São Paulo. Como termos esta intimidade, esta amizade profunda com Jesus? Em primeiro lugar, eu diria, aumentando a nossa fé. A fé de que Deus está sempre do nosso lado. Que Deus está do nosso lado o tempo todo. Que agora aqui, mais do que em outras ocasiões, porque aqui é muito especial, Jesus está ali no sacrário, fazendo-me companhia, enquanto eu estou fazendo essa pregação, faz companhia a todas as pessoas que entram na igreja para rezar, mas Jesus está também presente dessa forma invisível do nosso lado, onde quer que estejamos, no carro, em casa, no quarto, em qualquer lugar, mesmo que não o vejamos, mesmo que não sintamos a sua presença. E por que Jesus não se mostra? As pessoas se perguntam. Eu também me pergunto, por que Jesus não se mostra, já que Ele quer tanto que nós estejamos conversando com Ele nessa relação tão bonita? E tem uma explicação, tem uma razão, para que o seu amor, o amor por Cristo, por Deus, seja uma conquista. E o amor que é uma conquista, ele é muito mais especial. Se Jesus já se mostrasse sem mais assim para nós, seria muito de graça, vamos dizer assim. Nós não cresceríamos nesse amor, não forjaríamos esse amor. Então Deus ele vai se escondendo para que eu o encontre e para que vá sendo um encontro cada vez maior. E nessa procura de Deus, nós crescemos muito. Numa ocasião também Jesus disse a Gabriele: vive na intimidade comigo. E eu disse para
para Jesus. O que acontece, Senhor, é que não te vejo. Então, justamente isso que estamos dizendo, que nós não vemos nosso Senhor fisicamente falando. E como Jesus insistia tanto com a Gabriele, nos ensinando a ter essa intimidade, que nós estejamos sempre na sua companhia, algumas vezes ela falava assim, Senhor, mas eu não te vejo. Como ter essa fé? Como acreditar que o Senhor está do meu lado? E Jesus respondeu assim, no cinema, vês e ouves pessoas que não estão aí. Nós só vemos a imagem na tela, lá no cinema ou na televisão, mas eu estou sempre contigo, ainda que não me vejas. Eu estou sempre contigo. É Jesus nos dizendo essa grande verdade. Numa outra ocasião, numa missa, Jesus foi dizendo assim, quando um amigo querido está presente em uma festa, tu te alegras na festa duplamente, porque pensas, ele também está ouvindo essa música e vendo estas belezas. Então, minha filha, pense assim, pensa que eu, o teu grande amigo, estou sempre contigo e assisto a tua vida. Comparte tudo com o teu amigo, e assim dobrará a tua alegria de viver. Que exemplo tão belo dado por Jesus, de uma pessoa que está numa festa com uma pessoa amiga do seu lado. Noutra ocasião, também dizia Jesus, nunca abandones ao amor. É totalmente simples comunicar-te com o teu Deus. E que outra coisa cabe entre dois íntimos? E além disso, todo o tema vem finalmente chegar ao cântico do amor. E isto sem cansaço, em uma vida cada vez mais ardente. Filha, que o cântico de tua vida suba sempre novo a cada dia. E o teu cântico não terá fim, porque tu o cantarás ainda na eternidade, com uma saciedade indizível. Ama desde agora, ama muito. Tu não sabes tudo o que podes obter, adquirir e transformar com o teu amor sobre a terra. Mas eu sim sei. Então a Gabriele se voltou para Jesus e disse assim, Senhor, mas o meu amor é tão pobre por ti. E Jesus respondeu, toma o meu. Já sabes que é teu. Toma o meu. Podríamos citar tantas outras passagens desse livro que é maravilhoso, recomendo às pessoas, só para terminar, essa ideia que estamos dizendo aqui de aumentar a nossa fé de que Jesus está do nosso lado. Numa ocasião, a Gabriela estava se queixando com Jesus porque ia para a missa e estava tudo escuro, né? E a missa muito cedo. E a partir de um determinado momento, Jesus então começou a se manifestar para ela, mimá-la, vamos dizer assim, nesse sentido. Diz assim, na escuridão do amanhecer, sem luz, cada vez que tinha que descer de um banquinho para logo subir ao pórtico da igreja, passava um carro que me iluminava. Disse-me o Senhor, como vês, estou sempre contigo e ocupando-me de ti. Ou seja, Deus é assim, até isso é que passe um carro para iluminar o nosso caminho quando estamos andando numa escuridão, numa rua. Assim é Deus, assim é o seu amor. Chega até esses mínimos pormenores da nossa vida. Então vamos pedir a Deus que nos aumente a fé, que fiquemos surpresos com a sua presença, que eu nunca me acostume com essa verdade de que Deus está do meu lado, que Deus está no meu lado. Em segundo lugar, já terminando, diria assim que nós crescemos muito no nosso amor a Deus, no amor a Jesus, na nossa amizade com Ele, soltando o coração.
Ninguém ama se não solta o coração. Soltar, portanto, o nosso coração e perceber como Jesus fica feliz. E algo que me vem como uma consequência, que eu penso que é uma consequência desse soltar o coração, é a simplicidade. Como nós podemos soltar o nosso coração? Sendo muito simples com Deus. E aqui eu gosto muito de lembrar desse escritor italiano, Giovanni Guareschi, nesse seu livro Dom Camillo. Por quê? Porque Dom Camillo tem uma verdadeira relação com Jesus, cheia de intimidade. E vemos como Jesus é o grande amigo de Dom Camillo. Dom Camillo conversava com Jesus olhando, principalmente fazendo assim, olhando para o crucifixo que estava na sua igreja, lá no altar. E Dom Camillo quem era? Era um pároco de uma aldeia no interior da Itália. E ele não tem papas na língua. E ele vive furioso com o prefeito da sua cidade, pois tem uma linha política que Dom Camillo não suporta. Num sermão, numa ocasião, ele deu uma indireta àqueles que são daquele partido. Mas, num belo dia, entrando na igreja, carregando uns ovos, Dom Camillo leva uma pancada do prefeito da cidade e ele cai no chão. Só que ele não vê quem fez isso a ele, mas desconfia. Então, o Giovanni Guareschi vai dizendo assim: Dom Camillo nada disse a ninguém. Entrou em casa, acomodou os ovos com segurança. Depois foi até a igreja aconselhar-se com Jesus, como sempre o fazia. E perguntou para Jesus: Senhor, o que devo fazer? E aí, então, Nosso Senhor respondeu para ele: massageie as costas com um pouco de óleo diluído na água e cala-te. É necessário perdoar os que nos ofenderam. É a regra, é o mandamento. Seguramente, respondeu Dom Camillo, mas nesse caso trata-se de golpes e não de ofensa, Jesus. E então Jesus respondeu docemente: as ofensas feitas ao corpo serão por acaso mais dolorosas do que as da alma? E Dom Camillo: concordo, Senhor, mas deveria considerar que se me golpeiam, posto que sou seu ministro, ofendem também a vós. E aí Jesus respondeu: sou bem mais ministro de Deus do que tu, não é? Pois eu não perdoei quando me pregaram na cruz. E aí Dom Camillo respondeu, você vê aqui a simplicidade, convosco, Senhor, não se pode argumentar. Tendes razão sempre. Seja feita a vossa vontade. Perdoaremos. Mas lembrai que essas pessoas vieram quebrar a minha cara. Sereis responsável. Poderia citar passagens do Antigo Testamento. Dom Camillo, respondeu Jesus, é a mim que me vens falar do Antigo Testamento? E o caso é que passam os dias, está lá Dom Camillo na igreja, de repente chega o prefeito da cidade pedindo para se confessar. Né? E Dom Camillo fica lá, né, surpreso com aquilo. Começa então o prefeito a confissão e Dom Camillo já sabe que esse senhor faz anos que não se confessa. E perguntou a ele, desde quando você não se confessa? E ele respondeu, desde 1918. E aí respondeu Dom Camillo, imaginai então quantos pecados foram cometidos com essas belas ideias que tens na cabeça. E respondeu o prefeito chamado Pepone, ah sim, muitos. Quais, por exemplo? Por exemplo, há 2 meses lhe dei uma pancada com um bastão. Dom Camillo ouviu isso e ficou chocado.
E disse, né? Isso é muito grave. Ao ofender um ministro de Deus, ofendestes a Deus. E o Peponi lhe respondeu: arrependo-me. Não lhe bati enquanto ministro de Deus, mas como adversário político. Foi um momento de fraqueza. Ah, muito bem. Fora disso e da tua pertença a esse partido diabólico, cometeste outras faltas graves? E aí o Pepone foi falando outros pecados que havia cometido. E terminou a confissão. Pepone foi lá fazer a sua penitência e Dom Camilo foi se ajoelhar também diante de Jesus e disse assim para Jesus: Jesus, perdoai-me, mas vou estraçalhá-lo. E aí Jesus, com calma, ouve e fala: não convém, perdoei e tu deves perdoá-lo também. No fundo, é um bom homem. E diz Dom Camilo: Jesus, não confiai nesses homens desse partido. Não vedes essa figura de bandido? E aí Jesus respondeu: uma figura como todas as figuras, Camilo. Tens o coração cheio de fel. E disse Dom Camilo: Jesus, se tenho sido um bom servidor, concedei-me uma graça. Deixai-me pelo menos quebrar este círio nas costas dele. Depois de tudo, uma vela não é grande coisa. E aí Jesus responde: não, meu filho, tuas mãos são feitas para abençoar, não para bater. Ou seja, nós vemos como Dom Camilo tem essa simplicidade total com nosso Senhor. Nós temos que ter essa simplicidade e falar tudo com nosso Senhor, tudo, tudo, tudo. O ideal seria que nós substituíssemos o monólogo pelo diálogo, porque nós passamos, quando estamos sozinhos, o tempo conversando conosco próprios, com os nossos próprios botões, como dizemos. E o que Deus gostaria é que fôssemos substituindo esse monólogo pelo diálogo, pela amizade com Ele. Vamos terminar esta meditação, vamos olhar para Nossa Senhora, vamos pedir a ela que ela nos ajude a estreitar a união, a intimidade com o seu Filho, como ela o fez ao longo de toda a sua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. O mistério da ressurreição de Jesus dá aos cristãos uma gloriosa certeza de que, como diz São José Maria, Cristo vive, Jesus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e a sua ressurreição revela-nos que Deus não abandona os seus. Tiro consequências práticas desta verdade de fé. Procuro conhecer cada vez melhor a Cristo mediante a leitura da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento. Reservo todos os dias uns minutos para essa leitura meditada da Palavra de Deus. Compreendo que essa leitura, unida à oração pessoal, é um meio necessário para viver com Cristo. Deus manifestou-se em Jesus.
O próprio Cristo disse: quem me vê, vê o Pai. Desejo manter um trato íntimo e constante com Ele, que me conduza a adquirir uma relação filial, cálida e confiante com Deus Pai. Senhor, diziam os apóstolos, ensina-nos a orar. Procuro ensinar as pessoas da minha família a rezar e começo por dar-lhes o exemplo. O meu exemplo de fé e de piedade é alegre e atraente para meus filhos. Estou consciente de que Cristo vivo, ressuscitado, permanece na Eucaristia por amor aos homens. Comporto-me de acordo com essa fé, dirigindo-me a uma igreja ou capela para rezar diante do sacrário, lembrando as palavras dos discípulos de Emaús: fica conosco, porque está entardecendo e o dia da vida, já declina. Manifesto a minha fé na presença real de Jesus na Eucaristia, adorando-o com genuflexões bem feitas, ajoelhando-me com devoção nos momentos certos da missa, ficando em oração diante do sacrário da igreja. Estou convencido de que preciso dessa intimidade com Cristo no sacrário para encontrar a paz do coração e para difundir paz e alegria entre os que me rodeiam. Faço todos os dias, sempre que possível, uma visita breve ao Santíssimo Sacramento. Convido alguns colegas, amigos ou familiares a me acompanhar nessas visitas. Compreendo que a confissão é outro grande sacramento que propicia um encontro muito pessoal com Cristo e que Deus, através de seu instrumento, o sacerdote, que é outro Cristo, me perdoa os pecados e devolve a paz à minha alma. Confesso-me com frequência, preparo bem as minhas confissões, cuidando do exame de consciência, fazendo um sincero ato de arrependimento, de contrição, acusando com simplicidade os meus pecados, acolhendo bem a penitência que o confessor me impõe e agradecendo depois a bondade de Deus, que sempre perdoa um coração arrependido.
por fraco que seja? Procuro que o reconhecimento dos meus pecados se traduza num ato de amor a Deus e no desejo de não pecar mais. Confesso também as minhas faltas leves, mesmo que isso não seja obrigatório, sabendo que é um meio eficaz de receber mais graça do Espírito Santo e de obter, assim, a ajuda de Deus para lutar contra as fraquezas e as más inclinações. O perdão que Deus me dá leva-me a ser mais generoso para dar o meu perdão ao próximo, em primeiro lugar, aos parentes e às pessoas da família. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. O livro dos Reis conta a história de Elias e Jezabel, esposa de Acabe, rei de Judá, que começou a prestar culto a Baal e mandou matar todos os profetas de Israel. E com isto o povo judeu começa a dar ouvidos aos seus profetas, conhecidos como profetas de Baal. E Elias se enfurece e decide enfrentá-los todos no alto do Monte Carmelo. E faz o desafio para que invoquem ao seu Deus, para que venha fogo e queime o novilho preparado no altar. Depois de ficarem a manhã inteira tentando que viesse o fogo, Elias pede que se afastem, pois agora é a sua vez. Pede para que derramem por 3 vezes uma quantidade imensa de água sobre o novilho, sobre as pedras e tudo que estava ali preparado para o sacrifício. E em seguida invoca a Deus e imediatamente o fogo vem e queima absolutamente tudo, não só o novilho, como as madeiras, a pedra, pega fogo na água. O povo judeu, ao ver isso, vendo então a força do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, dos profetas, dos patriarcas, vendo então a disparidade entre esse Deus e o Deus Baal, se lançou este povo contra os profetas de Baal
e os matou. E Jezabel se enfurece ao saber da notícia e manda matar Elias. E Elias foge, dirigindo-se ao Monte Horebe. Só que no meio do caminho sente-se esgotado, desejando a morte. Isso depois de ter caminhado muito. Estava esgotado por ter caminhado, chega uma hora que está já sem nenhuma força física e deseja a morte. Basta, Senhor, diz assim. E o livro dos Reis diz de uma maneira mais completa: basta, Senhor, tira a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E lançando-se ao chão, adormeceu. Mas o anjo do Senhor despertou-o, ofereceu-lhe pão e disse-lhe: levanta-te e come, porque te resta um longo caminho. Tendo-se ele levantado, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Essa passagem da vida de Elias é muito comentada pelos santos, pelos autores espirituais, e um sacerdote, no seu livro, ele faz um comentário muito bonito a esse respeito. Ele vai dizendo assim: o que não teria conseguido com as suas próprias forças, conseguiu com o alimento que o Senhor lhe proporcionou quando mais desanimado se sentia. O Monte Santo para o qual o profeta se dirige é imagem do céu. E o trajeto de 40 dias representa a longa viagem que vem a ser a nossa passagem pela terra. Uma viagem semeada também de tentações, cansaços e dificuldades que por vezes nos fazem fraquejar o ânimo e a esperança. Mas, de maneira semelhante ao anjo, a Igreja convida-nos a alimentar a nossa alma com um pão totalmente singular, que é o próprio Cristo presente na Sagrada Eucaristia. Nele encontramos sempre as forças necessárias para chegarmos até o céu, apesar da nossa fraqueza. Bonito comentário, na verdade, desse autor, desse sacerdote. Ao lembrarmos esta história do Antigo Testamento, que os autores espirituais associam à Eucaristia, aquele pão dado pelo anjo, vem uma vez mais à nossa mente, ao nosso coração, o apreço que devemos ter por este alimento divino, por este alimento sagrado. Como nós podemos ter este apreço, essa veneração, este amor pela Eucaristia, que também nos levará a sermos amigos de Jesus Cristo? O tema desse recolhimento é a amizade a Cristo. E não há dúvida, se nós somos amigos de Cristo, nós teremos um carinho muito grande pela comunhão, teremos um desejo muito grande de fazer companhia a Jesus nas igrejas que está na hóstia consagrada, no sacrário. Teremos desejo de passar um tempo diante de Jesus ali, rezando. Como crescer nesse amor, nessa amizade a Jesus que está na hóstia sagrada? Em primeiro lugar, avivando a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia. Tentando avivar a nossa fé, às vezes nós enveredamos por um caminho errado,
que é a de procurar avivar o sentimento. Então, imagine, como que nós podemos avivar a fé? E, de fato, muitas pessoas pensam que a fé é um sentimento. Eu sinto a fé, mas a fé, também nós podemos sentir a fé, mas a fé não é, na sua essência, um sentimento. Ainda bem, porque os sentimentos, eles são muito instáveis no ser humano, ora eles vêm, ora não vêm, ora são intensos, ora não há intensidade nenhuma. Não, a fé, ela se aviva principalmente pela inteligência. A fé, na sua essência, é um ato da inteligência auxiliado pela graça. Avivar a fé, então, o que pode significar o que significa? Significa dar crédito, dar peso, força, adesão total às palavras de Jesus. Então, ato da inteligência. O que Jesus disse, eu dou crédito absoluto. Por quê? Porque Jesus é Deus. E o que ele fala é a verdade mais verdadeira que possa existir, a verdade mais certa, mais profunda que possa existir. Então, uma pessoa de fé é aquela que dá crédito nas palavras de Cristo. Cristo disse isso, então é assim. E o que Jesus disse? Na última ceia, ele pegou o pão, olhando para ele, disse: isto é o meu corpo. Jesus já havia feito a promessa anteriormente, São João nos fala no capítulo 6 da Eucaristia, que nós comeríamos o seu corpo. E isso deixou perplexo a muitos discípulos. Como assim comer o corpo de Cristo, comer o corpo de Deus? E na última ceia, Nosso Senhor mostrou isso de uma maneira realíssima, de uma maneira viva e para sempre, perpetuando através das missas que são celebradas no mundo. Quando o sacerdote consagra o pão no corpo de Cristo. Então, Nosso Senhor pegou aquele pão e falou: isto é o meu corpo. Jesus Cristo não disse assim: isto se parece com o meu corpo. Isto é o meu corpo. Então, uma vez que aquele pão na missa é consagrado, ali passa a estar presente Jesus Cristo, de verdade. Que mais que Nosso Senhor disse? Eu sou o pão da vida. Então, ele é o pão. E que pão é esse? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, é dar crédito a essas palavras de Nosso Senhor, que se eu me alimento dele, eu não terei mais fome. Nós sabemos que a fome espiritual, nós seremos saciados espiritualmente cada vez mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, também disse Cristo. Quem comer deste pão viverá eternamente. Um autor espiritual, comentando agora essas palavras de Jesus, diz assim: Senhor, aumente a minha fé. Ilumine o meu entendimento para que esta verdade fique cada vez mais verdadeira. Estás aí no sacrário, na hóstia consagrada, independentemente de que deixe de sentir a tua presença. O sacerdote, quando consagra na Santa Missa, traz-nos Cristo, Deus e homem, ao altar onde antes não estava a sua santíssima humanidade. É uma presença especial
que só se dá na Eucaristia e que permanece no sacrário enquanto durarem as espécies eucarísticas. Nós dizemos assim, enquanto durar aquele pão que se transformou no corpo de Cristo. Enquanto essas espécies estiverem ali, está ali Jesus Cristo. É, pois, literalmente adequado dizer diante do sacrário: Deus está aqui, perto de mim. Creio firmemente, Senhor, que estás aí, que me vês, que me ouves. O magistério da Igreja, esclarecendo diversos erros, recordou e tornou preciso o alcance da presença eucarística. E diz assim: é uma presença real, quer dizer, nem simbólica, nem meramente significada ou insinuada por uma imagem. Verdadeira, isto é, não fictícia nem meramente mental ou suposta pela fé ou pela boa vontade de quem contempla as sagradas espécies. É uma presença real, verdadeira. Jesus está presente nos sacrários, independentemente de que muitos ou poucos se deem conta da sua presença inefável. Ele está ali com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Deus feito homem. Não é possível maior proximidade de Deus para com os homens. Podemos dizer de alguma maneira que a presença eucarística de Cristo é o prolongamento sacramental da encarnação. Então, tudo isso nos leva a pensar em exercitar mais a nossa fé, fazer atos de fé. Quantos atos de fé poderíamos ter feito até hoje, desde que passamos a ter o uso de razão, desde que fizemos a primeira comunhão? Imaginem se nós estivéssemos dizendo todos os dias, ou nós estivéssemos fazendo todos os dias atos de fé na presença de Cristo na Eucaristia. Então, hoje nós teríamos uma fé gigantesca. Então, como é que nós crescemos em fé? Pedindo a Deus, fazendo atos de fé. Depois, o que faz com que nós tenhamos amor à Eucaristia, veneração pela Eucaristia? Se nós nos aproximamos da comunhão, ou até do sacrário, quando estamos na igreja, olhando para ele, cheios de humildade. A humildade nos ajuda muito no nosso amor a Deus, porque uma pessoa humilde, vamos imaginar na comunhão, ela vê que vai se aproximar de toda a majestade divina, ou seja, desse ser absolutamente transcendente, que está totalmente acima da nossa existência, do nosso ser. E então isso toca o seu coração de uma maneira especial. Não sou digno de recebê-lo, porque será o nada que receberá o todo. E então vem essa reverência, vem a expectativa de receber Jesus na Eucaristia. Então, as pessoas que vão tendo essa atitude, essa humildade, essa fé, à medida que os dias da semana vão passando, vai aumentando a expectativa de receber Jesus no domingo, na missa. Por quê? Porque nós somos cada vez mais conscientes de um momento muito grande, muito especial,
vem o desejo de ser cumulado por tamanha grandeza, a grandeza de Deus. E Deus fica muito feliz com essa nossa atitude, com essa nossa humildade. Um autor também espiritual ele dizia assim: este temor filial, próprio de filhos que se sentem amparados por seu pai, tem dois efeitos principais. O mais importante é um profundo sentido do sagrado. O temor de Deus, que é um temor filial, tem algo de reverência, tem muito, talvez até, de reverência. Reverência a esse Pai, a esse Deus. E por isso vem essa consequência, que é um profundo sentido do sagrado. Um imenso respeito pela majestade de Deus. Em virtude deste dom, terminava esse autor dizendo, as almas santas reconhecem o seu nada diante de Deus. Sem essa reverência, sem esse amor, nós vamos receber a comunhão sem piedade, vamos receber a comunhão sem dar valor, nós vamos entrar na igreja e vamos deixar com que entre as distrações, nós estaremos ali numa atitude de amor, de respeito por Deus, aproveitando cada minuto que estamos ali. Também nós crescemos no amor, na veneração pela Eucaristia, no desejo de fazer companhia a Jesus na Eucaristia, afastando a rotina. Se perguntássemos às pessoas qual é o maior inimigo das boas comunhões, muitas delas responderiam assim: a rotina. E é verdade. A rotina, ela se caracteriza mais em fazer as coisas como sempre do que em fazê-las sempre. Essa frase eu ouvi uns anos atrás e me fez pensar bastante. Nós normalmente pensamos que a rotina é fazer as coisas de sempre. Mas a rotina, na verdade, é uma atitude interior. Uma coisa são as atividades que se repetem, e outra coisa é a atitude que eu tenho diante dessa rotina, dessas atividades corriqueiras. Então, a rotina é fazer as coisas como sempre. Perder o sabor da novidade. E nós sabemos que a rotina ela entra em tudo, pode entrar em tudo e pode deitar a perder toda a beleza das coisas mais elevadas, pode perder a beleza do amor. Um grande inimigo do amor, do casamento é a rotina, não é? Há uma história que nos fala dessa realidade e que nos ajuda a tirar umas consequências. Essa história vai dizendo assim: conta-se que o discípulo de um velho monge budista tibetano, depois de longos anos de aprendizagem, foi incumbido pelo seu mestre de procurar nos rios da China a pedra filosofal, ao contato com a qual todos os metais se transformariam em ouro. Quem não ouviu falar desta pedra filosofal? Nessa busca do ser humano por encontrá-la em tempos atrás, em histórias e livros. Muito bem, então este mestre havia incumbido este discípulo a encontrar a pedra filosofal num rio. Começou a tarefa, continuava o autor dizendo, com um entusiasmo enorme. Cada pedregulho lhe parecia ser a pedra que buscava.
e, tomando-a com as mãos trêmulas de expectativa, esfregava na fivela metálica do cinto, esperando que esta se convertesse em ouro. Mas o tempo passava e o esperado não acontecia. Pouco a pouco, o rapaz foi caindo na rotina. O gesto com que levava os seixos à fivela foi se tornando maquinal. E, decorrido mais algum tempo, deixou de olhar a fivela. Cumpria sua tarefa como um autômato. Passados 10 anos, resolveu regressar e dizer ao mestre que tinha fracassado. Mas estava tão cansado e tão sujo que horas antes de chegar, quis lavar-se num regato que corria à beira do caminho. E então, ao debruçar-se sobre a água e ver-se refletido nela, observou que a sua fivela, que antes fora de ferro negro, agora era toda de ouro. Que coisa! Como a rotina pode estragar tantas coisas maravilhosas. Nesse caso aqui, encontrar a pedra filosofal que a pessoa que encontrasse se tornaria riquíssima, né? Podendo converter tudo em ouro. E ele pegou essa pedra na mão, em determinado dia, naqueles 10 anos, e não percebeu. Como fazia tudo maquinalmente, não pôde perceber esta hora, né, em que pegou esta pedra extraordinária. Só venceremos a rotina quando a considerarmos como realmente é. Ela é, em primeiro lugar, fruto da falta de amor. Por que dizemos isso? Porque, falando da Eucaristia, o mistério da Eucaristia é imenso. Imenso. E receber a comunhão da mesma forma, como sempre, é só por falta de amor. Os santos nunca se preparavam para a Santa Missa, para a comunhão, da mesma forma. Uma vez eu vi um comentário como esse de um santo que todas as vezes que se preparava para a comunhão, ele se preparava como se fosse a primeira vez. E isso era um esforço que ele fazia, porque ele sabia que podia cair na rotina, mas ao mesmo tempo sabia todo o valor que tem a Eucaristia pelo fato de Cristo estar lá presente e que ele nunca poderia se acostumar com isso. E o amor lhe fazia a cada vez, né, se preparar com todo o cuidado. Também as pessoas que estão casadas, se elas realmente têm a consciência do tesouro, né, que tem à sua frente, que é seu marido, a sua esposa, elas vão lutar contra a rotina. Puxa, eu não posso deixar com que ela entre. Veja só quem está do meu lado, veja só que pessoa tão especial. Então, a rotina ela entra por falta de amor. E também nós podemos dizer que, de certa forma, a rotina é um egoísmo. E por quê? Por que um egoísmo? Porque é como se a pessoa dissesse assim: como eu não sinto nada ao receber a comunhão, não cuido tanto de recebê-la bem. Se eu sentisse algo especial, eu me prepararia melhor. São João da Cruz, ele fala sobre isso, fala daqueles que estão se iniciando na vida espiritual. E diz assim: isso serve também não só para aqueles que estão se iniciando, mas também para aqueles que já têm muitos anos de vida espiritual. Essas pessoas de que falamos aqui, quando comungam,
empregam todas as diligências em procurar algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade o seu Deus. De tal maneira buscam consolação que, em não as tendo, julgam nada terem feito nem aproveitado. Nisto tem a Deus em muito baixa conta, pois não entendem que esse proveito de gosto sensível é o menor que produz o Santíssimo Sacramento. O maior é o proveito invisível da graça, que deixa na alma. E para que ponhamos nele os olhos da fé, muitas vezes tira o Senhor os gostos e sabores sensíveis. De fato, Deus, ele age assim, ele sabe que nós podemos procurá-lo só porque nós nos sentimos bem, né? Porque aquilo me dá uma alegria, eu sinto uma alegria. Então, na verdade, eu poderia estar procurando a Deus pensando em mim, não nele. Então, o que ele faz? Ele tira a sensibilidade, né? Para que nós demonstremos que nós estamos procurando ele por ele e não por nós. São José Maria dizia assim: fujamos da rotina como do próprio demônio. Olha que frase forte. E por que ele dizia isso? Porque a rotina nos faz esfriar o amor, a piedade. Lutemos contra a rotina. Fujamos da rotina. Que tudo isso nos leve a ter um grande desejo de fazer companhia a Jesus sacramentado. Se cresce o nosso amor por Jesus, se cresce a nossa fé, se nós sabemos que a Eucaristia é um alimento poderosíssimo, que nós lembramos lá, que se assemelha àquele pão dado pelo anjo ao profeta Elias, tudo isso nos levará a querer estar diante de Jesus sacramentado. E para terminar, queria comentar o exemplo de São Francisco, mas não São Francisco de Assis, mas São Francisco Marto, que é um dos 3 pastorzinhos de Fátima. E o que acontece? Francisco, ele, desde que ele recebeu a comunhão dada pelo anjo, antes das aparições de Nossa Senhora, ele começou a ter um amor por Cristo extraordinário. E esse amor foi crescendo cada vez mais, cada vez mais. E chegou um momento que Nossa Senhora falou, numa das aparições, que a Lúcia deveria estudar. Eles não estudavam, nenhum deles, porque a irmã Lúcia deveria ser um instrumento de Deus para dar testemunho do mistério dos milagres de Fátima, das aparições de Fátima, como assim o foi. Mas Nossa Senhora não falou nada para o Francisco nem para a Jacinta. E a Jacinta quis fazer companhia à irmã Lúcia ao assistir às aulas, a começar os seus estudos. E o Francisco, como ele sabia que Nossa Senhora já tinha dito que ele ia morrer logo, então ele disse assim: eu não vou estudar porque eu vou morrer daqui a pouco. E o que eu vou fazer enquanto vocês estiverem na escola, eu vou ficar fazendo companhia a Jesus escondido. Essa frase é muito bonita, né? Jesus escondido, né? Jesus na hóstia é o Jesus escondido. E esse desejo do Francisco de fazer companhia a Jesus. Isso é muito bonito. Santo Agostinho, ele nos fala que uma alma contemplativa, ela sente uma santa embriaguez que afasta a alma da caducidade das coisas temporais. Isso que foi sentindo o Francisco. Uma santa embriaguez, um desejo de estar com Deus, um desejo de estar com Cristo e estar ali junto dele.
e a caducidade das coisas temporais e deixando, né, de lado essas coisas que brilham aqui na Terra, mas que têm um valor tão pequeno comparado com Deus. Vamos terminar essa meditação. Vamos pedir a Nossa Senhora que o nosso amor a Cristo se traduza neste amor a Jesus que está na hóstia consagrada, que isso nos leve a querer visitar Jesus nas igrejas, fazer-lhe companhia, que isso nos leve a receber Jesus cada vez melhor na comunhão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei